Muito obrigado a todos por sintonizarem. Meu nome é Christopher Crowley, a maioria de vocês me conhece, mas farei uma breve apresentação porque tenho muita coisa para falar nos próximos 30 minutos. Venho trabalhando em computação há muito tempo, trabalhei em vários setores diferentes, em educação no início, no governo dos Estados Unidos, no Departamento Civil de Energia, no Departamento de Defesa durante muitos anos e atualmente trabalho como consultor e instrutor. Saibam que, se quiserem a apresentação com os slides, podem fazer o download nessa URL, será publicada pouco depois do final desta palestra. Também estará disponível no website do SANS. Estas informações que estou compartilhando neste webcast, são de certa forma confidenciais por serem usadas para rastrear indivíduos. Peço a vocês que usem isto para o bem, para ajudar-se, para ajudar as suas famílias, também as empresas onde trabalham e a sua comunidade a compreender os riscos envolvidos no uso de dispositivos móveis e as oportunidades que alguns aproveitam fazendo mau uso dos nossos dispositivos e das informações que compartilhamos através deles e de nossas comunicações particulares. Se quiserem saber mais sobre mim, C. Crow Montans no Twitter é o meu usuário. Uso o Twitter raramente, acho que é como ver televisão. Tem 1 milhão de canais e a gente não acha nada e precisa filtrar muito para achar alguma coisa que vale a pena. Reconheço que tem coisas boas, mas não uso muito. Se quiserem me encontrar, a melhor maneira é através do LinkedIn. Tenho muitos desses encurtadores de link que estão aqui, mgt517.com/LinkedIn. É só um encurtador de links para levar vocês ao recurso real. Acho que é mais fácil fazer assim. Vou começar com uma breve sessão sobre o que realmente é preciso saber de cara. Isto provavelmente vai levar de 5 a 10 minutos e depois acrescentarei mais detalhes. Todas as informações que estou apresentando hoje vêm de algumas fontes principais. As publicações que o grupo Citizen Labs compartilha na internet sobre o assunto. A publicação do Citizen Labs, na qual as pessoas estão prestando mais atenção, é a de 13 de setembro de 2021. Aviso que todos esses links são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Se quiserem segui-los, CL-Forced Entry, Citizen Lab-Forced Entry, saiu há poucos dias, mas na verdade é uma publicação anterior no blog que cita Forced Entry como um dia zero, que saiu há umas semanas com alguns detalhes técnicos adicionais. Também vou incluí-los nesta palestra. E depois, claro, as atualizações de segurança da Apple, que está reconhecendo o fato de que este é um dia zero, ao mencionar o que se observou ou se suspeitou que foi executado in the wild, ou seja, quando já estava nas mãos do público. Eu não tenho acesso ao telefone real, ao exploit, ou aos detalhes. As informações que compartilho aqui vêm dessas fontes, presumindo que são fontes confiáveis e precisas na medida do possível. Estamos diante de uma realidade perigosa, dia zero, zero clique, já não é realmente um dia zero porque foi lançado um patch ou correção, mas quando saiu definitivamente era um dia zero. Zero clique, e o perigo disto é que não é necessário que haja interação do usuário. Zero interação. Um atacante envia uma mensagem ao dispositivo móvel alvo e o dispositivo fica comprometido. Esse é o aspecto especialmente perigoso desta circunstância em particular. Já entrarei em mais detalhes sobre isto na tentativa de manter o nível bem alto nesta sessão inicial. O resultado é uma correção imediata, o Patch Now. O Patch Now, agora, cobre 2 vulnerabilidades e exposições comuns, ou CVEs. Portanto, o patch atualizado 14.8 para iOS cobre os códigos 3860 e 3858 para abordar essas falhas. Isso foi chamado de Forced Entry pelo Citizen Labs. Vou falar um pouco sobre detalhes relacionados com esta cadeia de exploits, em particular e seus componentes. Outra coisa importante é que na certa esteve em uso desde fevereiro deste ano. Já estamos em setembro e o telefone onde essa falha foi descoberta foi fornecido ao Citizen Labs em março de 2021. Então, o grupo avalia que provavelmente foi lançado por primeira vez lá por fevereiro de 2021, com uso ativo desde então.
Se olharem para trás e fizerem uma pesquisa de uma perspectiva histórica, devem pensar nesse intervalo de tempo, que foi quando isso provavelmente começou em relação com os exploits. Além disso, o Citizen Labs está avaliando a origem deste ataque, em particular, pensando que foi o NSO Group através do software Pegasus. Darei mais detalhes daqui a pouco sobre a avaliação, a origem e as capacidades que tem. Também falarei um pouco mais adiante sobre o exploit. O exploit é avaliado como uma falha por transbordamento de números inteiros nos Core Graphics, e essa é CVE 30860. Isto é o que permite a interação inicial com zero clique. Provavelmente, haja outras falhas latentes que ainda não foram reconhecidas ou abordadas pela Apple, mas esse é o começo da cadeia de exploits. E isso foi o que recebeu o patch. Também temos o patch 30858, que detalharei depois, que é um patch basicamente para o mesmo problema. O resto da cadeia de exploits, que na minha opinião deve ter sido avaliada pelo Citizen Labs e também pela Apple, ainda não foi revelado. Há uma menção na publicação do blog sobre o fato de que há poucos detalhes publicados relacionados com isto. A meu ver, é provável que tenham suprimido esses detalhes para aumentar a complexidade para outros possíveis atacantes, tentando fazer engenharia inversa e fazer patch diff, colocar um patch na diferença para determinar como foi construída essa cadeia de exploits. Então, neste momento, seus elementos de ação são implementar uma abordagem do tipo patch, agora em iOS, macOS ou watchOS. A biblioteca de Core Graphics tem essa falha em quase todos os sistemas operacionais mantidos pela Apple. Para pesquisar o cenário comprometido, é preciso ir até fevereiro de 2021, fevereiro deste ano. Agora, o ruim disso é que é provável que haja zero visibilidade para um usuário frequente, que não poderia avaliar que seu telefone realmente tenha sido comprometido. Portanto, há certas informações que vocês podem usar para analisar um telefone sem ter que fazer jailbreak. Podem fazer uma cópia de segurança, podem olhar todos os registros de qualquer dispositivo suspeito de ter falhas ou interrupções relacionadas com o erro copy gift from path to destination path, relatado no Core Graphics ou no Image.io. E repito, eu vou falar sobre mais detalhes relacionados com isso no resto do webcast, mas estou tentando dar um panorama geral assim por cima agora. A publicação no blog do Citizen Lab tem muitos indicadores específicos de comprometimento de IOCs. Esses IOCs estão relacionados com o que eles avaliam que seja a infraestrutura do Pegasus. E ainda assim, se não conseguirem acessar o telefone em si, poderiam ver se tem alguma informação na rede, buscar comunicações aos específicos IOCs relacionados com eles. Além disso, há um bom resumo inicial para algumas das técnicas forenses que poderiam usar para aplicar se vocês têm um telefone e se fizerem uma cópia de segurança para procurar materiais detalhados presentes nesse telefone. Este thread do Twitter, em particular, este link é dado por um leitor de threads, que é uma espécie de relatório de todo esse assunto, fala sobre como buscar os arquivos GIF específicos. É um banco de dados específico para identificar se tinham enviado GIFs. E depois também eu usaria as informações do Citizen Labs sobre os atributos PDF para desinflar o JBig, essencialmente um thread de dados adicional lá dentro. E há mais detalhes no blog deles também. Se descobrirem que foram enviados muitos GIFs, então poderiam vê-los no sistema de arquivos e na cópia de segurança para poder determinar se tem as características identificadas pelo Citizen Labs. Esse foi o resumo de 10 minutos, longo demais.
Agora, vou começar a entrar nos detalhes. Eu já vi na reunião do Zoom que há várias perguntas. Por favor, enviem suas perguntas, eu responderei no final. Tenho muitíssimas coisas para comentar nos próximos 20 minutos, portanto, espero que tenhamos tempo no final para responder essas perguntas. A primeira pergunta, já respondo sim, os slides serão disponibilizados. À medida que eu for avançando, eu vou dar muitos detalhes, eu vou tentar diferenciar os detalhes entre o que se sabe e o que é a minha especulação. Também vou mencionar algumas coisas que sabemos que foram pesquisadas, porque há indivíduos que estão sendo atacados e rastreados, provavelmente por organizações de certos governos. Eu agradeço poder dizer que eu sinto que eu moro num lugar onde posso proteger meus sistemas de informação e não me sentir um alvo específico, embora, quem sabe, depois desta palestra. Mas a verdade é que existe uma ameaça no mundo real para as pessoas como resultado das informações que estamos compartilhando. E então, simplesmente quero tratar disso com a confidencialidade adequada, mas também quero reconhecer o fato de que há muita coisa interessante aqui. De certo modo, é um Schadenfreude vibrando com a infelicidade do outro, quando vemos a forma em que isto realmente funciona. Então, a primeira parte, quero abordar a ideia de atribuição ao NSO, que o Citizen Labs avaliou. Falaremos um pouco sobre a atribuição em geral. Este é um assunto complicado. Eu faria a pergunta, ao pensar na atribuição, o que vocês fariam diferente se isto foi o NSO ou se não foi o NSO? Como mudaria a sua resposta operacional se pudéssemos fazer uma avaliação de atribuição? Há algumas maneiras razoáveis nas quais acho que isso poderia ser feito, acho que isto é importante, certo? Então, a revelação do dia zero, além de que trata agora, de que agora está sendo descoberto, todos os outros possíveis atacantes avançados que estão trabalhando neste tipo de espaço agora são conscientes de que isso existe e provavelmente já estão na posse de um ataque instrumentado relacionado com isto. Então, seja o NSO ou não, acho que devem pensar nisto assim: se vocês e seu pessoal são o alvo de qualquer destes tipos de possíveis atacantes, então vocês deveriam considerar que isso já está realmente circulando por aí. Então, a evidência específica apresentada pelo Citizen Labs na sua publicação e faz referência ao fato de que foram suprimidas informações adicionais e que há um detalhe específico. Na verdade, 2 detalhes específicos dos que vou falar que o grupo usa para fazer a correlação. É provável que tenham outras informações que ainda não estão compartilhando e fazem isso por razões de segurança OPSEC. Há um esquema que uso muito para atribuição. Para simplificar, uso este gráfico, que peguei do relatório do Conselho de Ciências da Defesa, que é um relatório sensacional. Mas o verdadeiro tiro de misericórdia é este resumo executivo de uma cifra no qual agrupam os possíveis atacantes em 3 níveis. O clube dos $10, que reutiliza vulnerabilidades, o clube do $1 milhão, que é capaz de descobrir vulnerabilidades, e o clube do $1 bilhão, que é capaz de introduzir vulnerabilidades nos sistemas de informação, segundo o relatório, usando todo o espectro de capacidades, o que significa que podem aproveitar todas as técnicas, os ossos do ofício típicos da inteligência para introduzir falhas nos nossos sistemas de informação. A meu ver, este ataque é do nível do clube do $1 milhão. Portanto, trata-se de alguém que foi capaz de descobrir a vulnerabilidade avaliando os materiais. Eu não gosto disso, não é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo, este é o status quo para nós na engenharia de sistemas na atualidade. Esta é a realidade com a que lidamos neste momento. Acho que se ficarem surpresos com isso, é porque não estão prontos para lidar com o que acontece no mundo no que diz respeito aos sistemas de informação. Devem estar prontos para poder mudar de velocidade e lidar com os patches ou correções em um ambiente de dia zero. E se não estiverem prontos, devem trabalhar para colocar em prática esse nível de capacidade de resposta.
Agora, se tem a capacidade, vocês têm a capacidade de gerir indicadores específicos, se vocês têm a capacidade de fazer esse tipo de pesquisa, sugiro que que leiam alguns dos detalhes que o Citizen Labs menciona sobre os diferentes operadores da infraestrutura do Pegasus. É um software comercial. E eu não quero entrar em discussão sobre o âmbito de venda deste tipo de infraestrutura. Mas, segundo o Citizen Labs, este é um software que se vende para poder manter a visibilidade nos telefones das pessoas. E, portanto, vocês deveriam revisar os indicadores de comprometimento ou IOCs específicos das diversas publicações do Citizen Labs. Citam infraestrutura, domínios, endereços IP. E falam sobre o mecanismo no que foi realizado o ataque e como monitoraram inicialmente para conseguir a visibilidade que agora estão compartilhando com vocês. Aí estão esses detalhes profundos. Não vou especificar esse tipo de infraestrutura nesta palestra, porque tudo está muito bem documentado. É provável que, além dos IOCs que descobriram e compartilharam, haja outros operadores desta infraestrutura não descobertos. E é provável que os IOCs que acabam de ser revelados sejam abandonados em breve e outros sejam substituídos. Então, se estão procurando saber mais sobre esses IOCs, devem perceber que esses IOCs ficaram estragados para esses operadores e que sua informação poderia já não ser a mesma, mas ainda assim poderia apontar para esse problema específico. Então, um dos elementos-chave que o Citizen Labs cita para atribuir isso especificamente ao NSO é o fato de que o telefone estava infectado com o spyware Pegasus. E como o telefone tinha Pegasus, eles atribuem isso ao NSO, ou pelo menos, em parte, usavam algo do NSO. Essa poderia ser uma avaliação incorreta, mas é parte da avaliação que foi feita. Outra parte da avaliação é algo que citam como cascading failure. Esse nome de falhas de encascata deriva de uma coluna específica de uma tabela. Neste caso, estou mostrando a consulta na parte inferior e falarei dela daqui a pouco. Mas uma coluna específica em uma tabela onde o que estão dizendo é que, por suas pesquisas, atribuem isso ao NSO, uma injeção de Pegasus que, na verdade, tem uma característica particular que a diferencia com a eliminação ou exclusão incompleta de dados da tabela Data Usage .SQLite em dispositivos iOS. E o motivo é a suspeita de que o software Pegasus pretende suprimir informações de uso. E como este software é injetado em um nível privilegiado dentro do dispositivo iOS, estão excluindo informações de uma tabela. Mas o Citizen Lab está assinalando que avaliaram a possibilidade de que fosse cometido um erro ao citar o fato de que o excluíram do arquivo zprocess, mas, por outro lado, não excluíram da tabela zLiveUsage. E assim essa tabela zprocess foi limpa para suprimir o que representa para o usuário. No entanto, se realmente pesquisarem, vocês podem encontrar uma prova concreta que indique que a informação foi excluída da tabela zprocess, mas não da tabela zLiveUsage. Então, esta discrepância mostra que estão pegando o software em uma mentira e podem avaliar isso. E o Citizen Labs diz que só observaram isso do Pegasus. Aqui é uma consulta SQL específica citada na publicação que permite fazer essa conexão. Um segundo componente de avaliação citado no relatório, e este é o relatório mais recente que eles têm, é a presença de um processo chamado setFrameD. E o setFrameD é o nome distintivo do processo que fazia parte da cadeia de exploits entregue. Então, o que dizem na publicação do blog é que antes não tinham revelado estar a par ou conhecimento deste processo específico. Assim disseram que o descobriram em julho de 2020, mas que nessa época decidiram suprimir a divulgação dessa informação. Mais uma vez estão reforçando sua própria posição, dizendo que isso já tinham visto antes, tinham atribuído na época esse grupo NSO em particular e agora estão corroborando, vendo de novo.
E este nome de processo é suficientemente peculiar para diferenciá-lo de outros ataques estudados que estão usando este detalhe específico para sustentar a atribuição da ameaça ao NSO. Portanto, este é o componente de atribuição. Falemos um pouco sobre a vulnerabilidade. A numeração comum de vulnerabilidade exploits 3860 é avaliada pela Apple como um transbordamento de números inteiros. E por isso citam o fato de que isto estava disponível. Esta atualização se aplica a iOS, iPadOS, na verdade, a outras publicações nas atualizações de segurança da Apple que podem ser acessadas e mostram exatamente essa mesma correção do Core Graphics. Com o fix ou correção do Core Graphics, aparece o código CVE 3860, dando crédito disso ao Citizen Lab. O número de CVE 3858, na verdade, é atribuído a um pesquisador anônimo, já falarei sobre isso. Então, foi essa falha que a Apple corrigiu. Há alguns detalhes interessantes que derivam em cascata a partir disso. Então, vou entrar no assunto, começando por aqui. Esta é a correção que foi implementada, o patch. E o transbordamento de números inteiros é uma categoria de falhas programáticas que são resultado de um cálculo que ocorre na memória, que depois tenta reescrever informação em um espaço da memória. E graças ao transbordamento de inteiros, acaba provocando um transbordamento na memória, o que permite introduzir a informação adicional. Este é o transbordamento ou estouro de buffer clássico, implementado através de um vetor de transbordamento de inteiros. Uma categoria comum de erros de programação que permite a introdução de material controlado pelo atacante na memória. A partir daqui, quero aprofundar na ideia de zero-clique. A ideia do zero-clique é que para os dispositivos móveis realmente não há uma oportunidade do lado do serviço para executar remotamente o código. Se querem mais detalhes sobre qual é a superfície de ataque para dispositivos móveis, houve uma palestra que dei no final do ano passado que está no website do SANS. Lá dou minha opinião e enumero a totalidade da superfície de ataque dos dispositivos móveis. Então, se querem saber mais sobre isso, é uma boa palestra para assistir. E rapidamente absorvem a superfície de ataque para disponíveis móveis. Portanto, um atacante que tenta executar códigos de forma remota provavelmente fique relegado simplesmente aos aplicativos de mensagens para poder entregar conteúdo que seja processado pelo dispositivo sem nenhuma interação do usuário. Um exemplo clássico é o Stagefright dirigido ao Android. Através dele se manda uma mensagem de texto e quando o dispositivo tenta representar o conteúdo em uma vista em miniatura, um thumbnail, o exploit se ativa. Estou sintetizando as informações de uma publicação do blog de Project Zero, onde falam sobre o que é preciso para conseguir interação com zero-clique. Deve haver uma vulnerabilidade inicial que leva a uma corrupção de memória que permite a introdução da informação na memória que o atacante controla. Então, nesse caso, a vulnerabilidade é o transbordamento de números inteiros. É a vulnerabilidade que estamos tratando. Também deve haver algum mecanismo remoto para quebrar a ASLR. Sabemos que a iOS implementa isso. Também tem que haver uma oportunidade de lidar com as restrições de execução de código que o iOS tem instaladas e provavelmente também tenha que haver algum escape da sandbox. Estou falando disso no Project Zero, no contexto do serviço Blastdoor, que está configurado especificamente para que seja muito mais difícil introduzir um exploit do dia zero. Desculpem, os exploits do clique zero, sejam do dia zero ou não. O Blastdoor foi implementado em resposta a exploits de clique zero anteriores. Isso foi feito primeiro no iOS 14. E, portanto, este é essencialmente um processador de dados estragado que implementa uma grande quantidade de controles de segurança para que, ao gerenciar os dados que entram, o telefone volte a fixar a base de randomização para essas instâncias.
Se há uma falha de qualquer coisa dentro do processamento protegido pelo sistema Blastdoor, na verdade, há um algoritmo de duplicação que faz com que seja cada vez mais difícil para o atacante tentar ataques de força bruta. Aqueles que se interessarem em obter mais detalhes podem ler o relatório do Blastdoor do Project Zero, porque explica bem quais são as proteções do iOS que estão especificamente destinadas a deter esse tipo de ataques. E agora, estou simplificando essa publicação para expressar o que acontece aqui. Temos o APSD, que está interagindo com a Identity Services D, que está interagindo com a IMagent. E tudo isso é regido pelas interações com o Blastdoor, ou seja, práticas de codificação restritivas, leitura limitada do sistema de arquivos, leitura limitada da rede dentro do espaço administrado pelo Blastdoor. Parte desse fluxo de trabalho administrado pelo Blastdoor comprova se há dados serializados e na serialização e na deserialização, se há dados serializados, eles são passados ao IAM Transcoder Agent. Eu já mencionei antes o Transcoder Agent e voltarei a falar sobre isso depois. O que acontece aqui é que em um dos relatórios do Citizen Labs, fala-se especialmente de duas interrupções que aparecem momentaneamente nos registros do IMT Transcoder Agent, especificamente relevantes para este ataque, como podem observar. A primeira é uma interrupção ou crash, copy gift from file, descobrem de path a destination path error, e isto é, na verdade, um relatório associado com Image.io. Agora, a interrupção de Image.io é o resultado dos 27 arquivos, todos os quais são exatamente os mesmos do telefone que estão examinando. Essa interrupção é produzida a partir deste IAM Transcoder Agent, relacionada com esse copy gift from path. E depois, o segundo tipo de crash ou interrupção está relacionado com o processamento do Core Graphics para dissecar os dados JBIG do arquivo PDF. Disseram que, na verdade, eram 4 arquivos PDF diferentes nesse telefone comprometido que estavam pesquisando. Estou vendo isso e sintetizando a informação sobre como o Blastdoor está tentando proteger e como o exploit foi realmente executado. Temos alguns detalhes mais da publicação do blog anterior, que fala sobre o processo do monitor térmico D, ou Thermal Monitor D, que relata erros. E invoca um processo chamado Tailspin, ou queda precipitada. É um processo de capacidade de desenvolvedor que pretende monitorar interrupções e extrair informações delas. E o que informam é que vem 3 interrupções, são gerados 3 processos e 2 interrupções. Se pensarem no que falei sobre o que o Project Zero diz e o que devem fazer para ter realmente uma interação de zero clique, parte dessa manipulação dentro do espaço, tentando com a randomização do desenho do espaço de endereços, poderiam estar usando a capacidade do desenvolvedor Tailspin para recompilar informações do processo e usá-los para lidar com a randomização de camadas baseadas em endereços, para extrair os endereços da memória adequados para depois fazer o exploit. Essa é uma especulação minha, eu não sei isso e não o avaliei tecnicamente, mas com base na síntese dessas informações, acho que é aí onde está realmente a parte seguinte desse exploit. Este processo Tailspin sobrevive, o que é interessante também da publicação do blog do Citizen Labs é que cita o AMFID, designa, esse é o Apple Mobile File Integrity Daemon, é designado como responsável de fazer as comprovações das assinaturas digitais no código que está tentando ser executado. Muito interessante que AMFID depois geraria um processo de Tailspin. Basicamente, o elemento responsável por verificar se as assinaturas digitais são válidas é, de alguma forma, o responsável pelo processo de Tailspin, que depois se associa com a continuação da cadeia de exploits. Portanto, esses detalhes sobre o que realmente está acontecendo por trás disso não foram publicados pelo Citizen Lab. São minhas especulações em relação com a cadeia de exploits em termos de como está funcionando.
Outras coisas interessantes para assinalar. Algo estranho no momento em que o Citizen Labs faz as comunicações. A publicação do blog de 24 de agosto cita que esse foi um dia zero em Forced Entry. Dizem que, de fato, compartilharam informações com a Apple antes de lançar a publicação no blog em 24 de agosto. E depois dizem que os arquivos PDS e PDF, que foram os responsáveis pelo exploit, segundo sua avaliação, foram entregues à Apple no dia 7 de setembro. Há uma diferença de semanas aí, e por isso dizem que os registros de interrupções foram compartilhados em 24 de agosto. E a Apple estava pesquisando. Eu não digo que isso seja assim, só estou recalcando que esses detalhes estão presentes entre as diferentes publicações do blog. Também mencionei isto mais cedo. É interessante, embora seja um interesse apenas limitado, que o Core Graphics e o WebKit, na verdade, tenham a mesma falha, o que indica que a mesma capacidade de processamento está presente em muitas bibliotecas diferentes. Não é grande coisa, mas sugere que pode ter havido outro vetor de entrega através do WebKit que não foi avaliado como isso. Mas lançaram uma correção ao patch para o WebKit para solucionar esse problema de transbordamento de números inteiros também. Algo mais que quero enfatizar que é interessante é que o Citizen Labs diz, segundo sua avaliação em algumas das pesquisas iniciais de telefones, é que usam um arquivo VPN no telefone celular que estavam pesquisando para monitorar a comunicação desse celular. E por isso sugiro que considerem isto como parte de sua técnica ou repertório de pesquisa para este tópico. Vocês podem ler os detalhes do que dizem, inclusive se não temos a visão cifrada da comunicação, podemos ver com quem o telefone está falando ao ter o arquivo VPN do telefone. Depois monitoramos a comunicação da rede e buscamos coisas estranhas. E suas técnicas de análise e avaliação, o VPN e o backup, são as duas coisas que aparecem. Quase terminamos já e depois responderei algumas perguntas, se puder, mas o que não sabemos, e eu especulo, é que veremos alguns patches mais para tudo isto e que para os componentes de escape da Sandbox e ASLR, na verdade, pode ser que a Apple lance patches silenciosamente para iOS, macOS, watchOS e todo o resto que tiver Core Graphics. Provavelmente vejamos correções mais adiante sem tanto sensacionalismo. Também provável que vejamos muito endurecimento de processos e processamento dentro do Blastdoor numa tentativa de aumentar a resistência do iOS contra esse tipo de interações com zero-click. Farei um breve resumo e depois verei se há perguntas. O exploit do dia 0 e zero-click tem um patch que foi lançado para solucionar este problema específico e vocês devem certificar-se de que todos os que conhecem estejam realmente implementando esta correção para se proteger. Além disso, foi atribuído aos laboratórios NSO, portanto, vocês deveriam estar colocando esse patch agora, patch now, pesquisando desde fevereiro de 2021. Usem as cópias de segurança e a VPN para encontrar interrupções ou crashes especificamente relacionadas com Core Graphics ou Image.io. E depois usem os indicadores de comprometimento, IOCs, publicados pelo Citizen Labs, potencialmente com inspeção baseada na VPN de um celular remoto, para determinar se vocês ou alguém que tentam proteger foram afetados. Como disse, eu andei fazendo mudanças nesta apresentação até o último minuto, portanto vou publicá-la em breve para compartilhá-la neste lugar, mgt517.com/cell. Agora, vamos ver se há alguma pergunta por aqui. Há algumas perguntas que eu vou ler. Uma diz, é possível mitigar se passamos para as mensagens para Signal, outros aplicativos além de iMessage, que você sugira que se excluídos estragam o telefone? Passar para Signal, na verdade, não impediria, porque é um clique zero. Então, se alguém realmente mandou isso a você no seu iMessage, e o sistema tentou ingerir a mensagem como parte do processamento da gestão da mensagem, aí é onde se dá o comprometimento. Por isso é tão aterrador e tão perigoso. Bom, lá foi uma pergunta.
O que acontece com um aplicativo similar para Android que usa o mesmo vetor, já que precisarão de acesso a ambos os tipos de dispositivos? Até hoje, que eu saiba, isto é específico de Core Graphics. Não sabemos de um transbordamento de números inteiros similar nas bibliotecas de processamento para Android. Agora, é possível que o NSO, se aqui foi o NSO, outro ator similar, tenha desenvolvido um tipo de exploit totalmente diferente para permitir este tipo de interação de zero-clique com Android, mas atualmente não há indícios de que seja assim. Outra pergunta sobre Big Sur, da perspectiva da mitigação. Para isso é possível que haja alguns patches ou correções disponíveis da Apple. Há um patch Catalina, que foi lançado nesta mesma linha para abordar esse componente do Core Graphics. Então, essas foram as 3 perguntas. Já fui além do tempo que eu tinha. Deixe-me verificar se há mais perguntas aqui. Não, essa foi a mesma coisa que já foi publicada no bate-papo. Se tiverem mais perguntas para fazer, lembrem de entrar em contato comigo pelo LinkedIn ou Sacred Mountains no Twitter. Esperemos que essas informações sejam realmente úteis para vocês e que os ajudem a ajudar outras pessoas. Muito obrigado.